agradecendo o convite, agradecendo a Deus a oportunidade de trabalho. A gente vai iniciar lendo do livro Fonte Viva, lição 179, Reparemos nossas mãos. Mostrou-lhes as mãos, registrado em João, capítulo 20, versículo 20. E aparecendo aos discípulos depois da morte, eis que Jesus, ao se identificar, deixa-lhes ver o corpo ferido, mostrando-lhes destacadamente as mãos. As mãos que haviam restituído a visão aos cegos, levantado paralíticos, curado enfermos e abençoado velhinhos e crianças, traziam as marcas do sacrifício. As passadas pelos cravos da cruz lembravam-lhe a suprema renúncia. As mãos do divino trabalhador não recolheram do mundo apenas calos do esforço intensivo na charrua do bem. Receberam feridas sanguinolentas e dolorosas. O ensinamento recorda-nos a atividade das mãos em todos os recantos do globo. O coração inspira, o cérebro pensa, as mãos realizam. Em toda parte, agita-se a vida humana pelas mãos que comandam e obedecem. Mãos que dirigem, que constroem, que semeiam, que afagam, que ajudam e que ensinam. Mãos que matam, que ferem, que apedrejam, que batem, que incendiam, que amaldiçoam. Todos possuímos nas mãos antenas vivas por onde se nos exterioriza a vida espiritual. Reflete, pois, sobre o que fazes cada dia. Não ouvides que, além da morte, nossas mãos exibem os sinais da nossa passagem pela terra. As do Cristo, o eterno benfeitor, revelavam as chagas obtidas da divina lavoura do amor. As tuas amanhã igualmente falarão de ti no mundo espiritual, onde, interrompida a experiência terrestre, cada criatura arrecada as bênçãos ou as lições da vida, de acordo com as próprias obras. Vamos, então, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus neste momento, agradecendo a Deus que nos permite estarmos reunidos, apesar de estarmos distantes fisicamente, nessa corrente de amor, nessa corrente de luz, onde procuramos elevar os nossos sentimentos e os nossos pensamentos, para que possamos emitir sentimentos de amor, sentimentos de igualdade, de fraternidade. Te agradecemos, Pai, por tudo aquilo, Senhor, que nos oferece a cada dia. Te rogamos que tenhamos força para vencer as nossas dificuldades, Senhor, as dificuldades que precisamos atravessar, e que o seu amor infinito esteja sempre junto a nós, nos fortalecendo em nossa caminhada. Abençoe, Senhor, a todos aqueles, Senhor, que nesse momento buscam um pouco de paz, um pouco de alento, que buscam força para continuar na sua caminhada. Obrigada, meu Pai. Que o Senhor possa nos fortalecer hoje e sempre. Graças a Deus. Essa leitura, ela traz para a gente uma responsabilidade muito grande, porque ela fala das nossas mãos, né? As mãos, né, que exteriorizam as nossas ações, porque o pensamento, o sentimento e a execução, a ação, na maioria das vezes, vem pelas nossas mãos. Então, o que nós estamos fazendo? Como estamos utilizando essa ferramenta que Deus nos deu? Né? As mãos servem para abençoar ou amaldiçoar. Elas curam a ferida ou elas podem jogar as pedras que ferem nossos irmãos. A responsabilidade é de cada um de nós. Cada ação feita é nossa responsabilidade. Nós vamos ter, né, a alegria ou a tristeza por termos que retornar e refazer caminhos. Então, que a gente saiba utilizar bem as mãos,
essa ferramenta bendita que Deus nos ofereceu para trabalharmos, para podermos ajudar, para levantar e nunca empurrar para cair. Que tenhamos também o discernimento necessário para sabermos como agir e a atenção, porque às vezes passa a oportunidade que a gente teria para fazer o bem, e a gente está distraído, às vezes pensando na nossa dor profunda, que naquele nosso aborrecimento, a gente deixa a oportunidade passar de fazer alguém feliz. Então, que a gente possa, né, estar sempre atento, né, pedindo sempre a Deus, nos dê aquele cutucãozinho, né, na hora que a oportunidade aparece, para a gente não dormir no ponto. É isso que a gente tinha para falar. E a gente vai começar a falar do nosso assunto de hoje, né? O nosso assunto de hoje, ele é do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, não saiba sua mão esquerda, né? Como que é? Eu sempre não saiba sua mão esquerda o que dá a vossa mão direita. E desse capítulo, ficou para falar com a gente o infortúnio oculto. Primeiro, né, vamos saber o que é infortúnio. Eu pesquisei para ver o que queria dizer infortúnio. Então, é má fortuna, adversidade, desdita, infelicidade. Acontecimento, fato infeliz que sucede a alguém ou um grupo de pessoas. Então, assim, infortúnio é tudo de ruim. E nisso a gente pensa assim, uma coisa muito, muito, muito ruim. E oculto, a gente sabe dizer que é escondido. Por quê? Quando o infortúnio está à vista, né, quando acontece uma catástrofe, né, quando tudo fica à vista, um acidente, alguma coisa assim, ocorre, né, a solidariedade, a fraternidade, para ajudar essas pessoas, aquele que sofreu. Mas e quando o infortúnio está lá dentro? Nós temos muitas dores, né? As dores físicas, que são terríveis, às vezes nenhum remédio, né, que o homem tem pode ajudar. Temos as nossas dores emocionais, a nossa dor moral, que ela é muito, muito difícil de ser curada, porque é uma dor, ela depende quase que exclusivamente de nós. Quase não, exclusivamente de cada um de nós. Porque a dor moral é a dor do arrependimento, é a dor do remorso, é aquele sofrimento que a gente tem guardado lá dentro, que a gente às vezes não tem condições de confessar nem para nós mesmos. Então, nós, né, como seres humanos, ficamos muitas vezes com aquela dor tão profunda e tão oculta, que por muitas vezes ninguém percebe e acaba, às vezes, indo para um suicídio. Muitas vezes a gente vê a pessoa falar assim: meu Deus, como que ele suicidou? Era um rapaz tão novo, tão bonito. Ontem mesmo eu estava conversando, estava rindo com a gente. Porque lá dentro dele havia uma dor corroendo a alma. Essa dor estava tão escondida, ou ele disfarçava tão bem essa dor com alegria, que ele não conseguiu suportar. Ela acabou levando a um ato extremo. Nós vemos isso assim constantemente. Pessoas que aparentemente não teriam motivos para ser infelizes. Mas nós nunca sabemos o que vai dentro do coração de cada um, dentro do peito de cada um. Uma vez, um palestrante lá no centro, em uma das suas palestras, ele disse que nós não tínhamos condição de julgar ninguém, nem se soubéssemos da vida dessa pessoa, do berço até o momento que ele estava vivendo. Porque nós não tínhamos conhecimento como tinha sido a sua reencarnação passada. Porque o que nós trazemos da nossa vida anterior, às vezes nos dói tanto,
nos causa tanta tristeza que a gente passa tempos e tempos sem ter a menor noção de como isso acontece. Como? Por que que eu sinto essa dor tão grande? Por que que eu sinto essa tristeza tão grande? Por que que eu sinto essa angústia tão grande? É porque está lá dentro, muito, muito escondida. E há aqueles infortúnios que são ocultos, mas nem tão ocultos assim. Às vezes, é da gente mesmo fechar os olhos, porque por um egoísmo ou um comodismo, a gente não quer perceber. Porque vejamos só, né? Às vezes, o que acontece numa catástrofe, né? Se atende aquela pessoa que sofreu um acidente e perdeu um ente querido, ficou com necessidades materiais. Então, vai e se doa a matéria, né? O alimento, o agasalho, se faz uma campanha para que essa pessoa possa recomeçar a sua vida. Isso é o infortúnio que está à vista, mas e dentro do coração. O infortúnio, às vezes, está lá, aquela dor profunda, a dor do abandono. Para muitas pessoas, consegue, outras pessoas é muito difícil. A dor do desemprego, a humilhação de ter que pedir. Tudo são coisas que a gente precisa observar naquele que está ao nosso lado. Porque muitas das vezes, até aquele nosso ente querido, familiar, nós passamos batido e não percebemos o quanto é doloroso, às vezes, uma situação de que ele está vivendo e que ele está tentando maquiar a própria situação por orgulho, por vergonha. Então, cabe a cada um de nós, principalmente aqueles que já têm a luz da doutrina espírita, observar, sairmos de nós mesmos. A propósito disso, tem uma história que eu contei uma outra palestra que eu fiz sobre o mesmo assunto, e talvez algumas pessoas já conheçam, que é a história do quarto de espelhos. Né? Que tinha uma pessoa, um cidadão que estava dentro do quarto, as paredes eram todas de espelho. E ele todos os dias se sentia muito infeliz. Todos os dias ele ficava se observando. E nascia uma ruga aqui, um cabelo branco ali, uma barriga maior. E assim ia, né? Porque o tempo, né, ele vai trazendo as marcas. Né? Todos nós temos a marca do tempo que nós estamos aqui na Terra. E as marcas nem sempre, né, deixam uma aparência muito boa. Então, a pessoa que fica se observando o tempo todo vai achar tudo, né? Como a gente fala, vai achar cabelo em ovo. Ele procurava, procurava e estava se sentindo muito, muito infeliz. Mas um belo dia, um vento aconteceu alguma coisa e uma das paredes do quarto quebrou. E aí ele viu do outro lado. Ele viu que tinha pessoas diferentes, umas mais velhas, outras mais novas, umas mais gordas, outras mais magras, todas andando de um lado para o outro, e nenhuma delas se preocupando tanto em ficar se observando e vendo seus defeitos. Um tempo se passou e outra parede caiu, e aí ele pôde ver que havia uma grande movimentação. Havia pessoas que andavam de cadeira de rodas, outros que ainda estavam apoiados na muleta, outro andava de braço dado com alguém porque tinha dificuldade de caminhar, e todas iam e vinham sem se preocuparem tanto com aquilo que estava lhes ocorrendo. Com o andar do tempo, ele caiu as quatro paredes, e a cada parede que caía, que ele observava as pessoas, ele se sentia menos infeliz. Ele se sentia menos sozinho, ele se sentia menos feio, né? Ele pensava, eu sou assim, mas tem gente pior do que eu. E eu sou assim, mas tem outro que é igual a mim. Eu sou assim, mas mesmo assim eu posso ser amado. Então, com o tempo, ele passou a observar mais os outros e a pensar menos nele mesmo. E com isso, ele conseguiu ser mais feliz. É uma história só a gente ter a consciência de que quando a gente fica olhando para o nosso próprio umbigo, como o pessoal fala, não adianta, porque o que acontece? Você vai estar sempre vendo defeitos
ou você vai estar sempre se comparando com outra pessoa e se sentindo infeliz. Quando você vê o problema do outro, quando você observa a dor do outro, quando você põe a mão na massa para ajudar a outra pessoa, seja até com palavras, com prece, com com uma coisa material que você puder dar, quando você passa a ver o outro, você percebe o quanto de felicidade você tem. Quando você vê o infortúnio do outro, você percebe que às vezes o seu infortúnio é tão pequenininho, muito pequeno mesmo. Então, a vida, ela é doação. Ela é uma doação, doação de tempo, doação de atenção. Isso é a verdadeira caridade. Esse capítulo que fala da caridade, né? Fazer a caridade, sem que ninguém precise saber. Ninguém às vezes precisa saber daquilo que você está fazendo. Às vezes não. Ninguém precisa saber. Às vezes as pessoas sabem porque vêm. É como o Chico, né? Como a irmã Dulce, que não queria mostrar, não queria aparecer. Mas o que ela fazia era grandioso. O que o Chico fazia era grandioso. Então, todos ficaram sabendo. Mas não que ele fizesse isso. E a gente, voltando aos nossos infortúnios ocultos, no Evangelho segundo o Espiritismo, tem a história daquela senhora, né? Uma senhora que tem essa mulher de ar distinto, né? Ela vai à casa de uma jovem, ela vai com uma jovem vestida modestamente, arrumadinha, mas vestida modestamente, a uma casa de pessoas simples, né? E lá ela cuida da pessoa que está doente, ela doa a alimentação, ela avisa o marido da pessoa que está no hospital de que ele não precisa ficar preocupado porque os filhinhos estão tendo o que comer dentro de casa. E ela está com aquela jovem, ela, a filha dela, que queria também fazer alguma coisa, doar alguma coisa. E essa senhora explica que para doar alguma coisa, ela tinha que doar alguma coisa dela. Porque se a mãe passasse para ela doar, ela estaria fazendo caridade com o que não era dela. Então não seria caridade, seria um simples repasse. Né? Então ela vai com a mãe, ela participa de todo o processo. A mãe e a filha dão tempo, dão atenção, dão cuidados. E o Evangelho vem colocar para a gente isso. Você, quando for fazer um benefício, uma benemerência, e de forma simples, modesta. Não precisa ser desarrumado, mas para não chocar com o ambiente que está lá. Participar da vida daquela pessoa. Se tem um café para se tomar, toma-se o café com todos juntos, para que eles não se sintam inferiores, porque não são. Estão apenas vivendo um momento de dificuldade. Se um filho ou alguém quiser ir, muito bom que se leve os nossos filhos para que eles aprendam a alegria de fazer o bem. Que eles façam dessa forma. Se nada pode dar porque não trabalha, pode dar um carinho, pode brincar com uma criança, pode ajudar no trabalho doméstico, que é o que essa lição vem trazendo para a gente. E aí, completando toda essa história, essa lição ainda nos diz que essa senhora é uma senhora de altas posses, que mora em outro lugar, né? E vive uma outra vida. Então, ela se tira toda a sua vaidade, todo o seu orgulho, para não chocar. E num dia, na casa dela, batendo a porta, uma das meninas protegidas por ela vai até lá. E a quer imediatamente agradecer a sua benfeitora. Mas ela pede que a menina se cale, porque ela não quer que todos saibam o que ela faz.
Então, isso vem mostrar para a gente a forma da verdadeira caridade, a forma de doação, de lá, aonde está aquele infortúnio que ninguém vê, porque ele não aparece nas manchetes, mas que está lá no nosso vizinho do lado, que às vezes está ali, às vezes passando desemprego, ou às vezes está empregado, mas o que ganha é insuficiente para o gasto. Todos nós sabemos que a vida está bem complicada, né? Os preços dos alimentos estão bem caros. Então, uma família, se tiver uma pessoa que ganhe um salário mínimo, é muito difícil que ela consiga sobreviver. Então, nesse momento, ele precisa de ajuda. Que possa chegar essa ajuda de uma forma que não humilhe, que se possa chamar para fazer um trabalho, se assim fizer, ou que se dê um jeito de que a pessoa não se sinta inferiorizada com isso. Porque se ela se sentir inferiorizada, é mais uma dor que ela carrega. E essa dor da humilhação, ela é mais difícil de ser tirada do que a dor da fome. A dor da fome, você dá um prato de comida, mas a dor da humilhação, ela vai acompanhar pela vida toda. Então a gente tem que ter muito cuidado com a forma que estamos tratando nossos irmãos. Não deixar, como a gente fala, a peteca cair. Perceber o que está acontecendo, às vezes baixar a cabeça, pensar numa forma de falar, que essa forma não venha trazer angústia ou tristeza. Porque nós somos responsáveis também por isso, pela tristeza, pela angústia que nós trazemos aos nossos irmãos. E a gente vai continuar, vamos falar um pouquinho, né, da, da nossa responsabilidade quando formos chamados à presença do nosso protetor espiritual e ele nos perguntar o que nós fizemos, né? O que nós fizemos com tudo aquilo que recebemos, com todo o cabedal de conhecimento que nós já temos. Nós temos uma necessidade muito grande, de trabalhar o Evangelho de Jesus dentro de nós. Nós sabemos que os nossos infortúnios, cada um de nós tem o seu. E, às vezes, ele é tão difícil de ser detectado e, às vezes, a gente não sabe nem o porquê que eu tenho. Eu vou falar para vocês, uma pessoa muito próxima a mim disse que, desde mocinha, essa pessoa sentiu uma tristeza muito grande dentro dela. Ela não sabia por quê. Ela, mesmo nos momentos que ela não tinha um problema tão grande para estar triste, ela se sentia triste. E essa pessoa que eu estou dizendo, ela é muito católica, negócio de filha de Maria, umas outras coisas assim que tem na igreja católica, e ela é. Então, ela disse que constantemente ela fazia oração, pedindo para Deus tirar aquela dor de dentro dela, mostrar para ela o que faltava. Ela sentia um vazio que doía dentro dela. E ela não conseguia definir. Ela disse que um dia ela acordou, a gente que é espírita sabe, né? Ela deve ter tido um encontro com o protetor ou com alguém. Mas ela, como não é espírita, ela falou que ela acordou e aquilo veio assim na mente dela. Ela sentia a falta do pai. Porque ela, quando a mãe dela engravidou, o pai e a mãe estavam se separando por problema de adultério. Isso há muito tempo atrás, né? Os homens eram bem mais ignorantes. E o pai achou que ela podia não ser filha dele. Porque, como havia a desconfiança do adultério, ele achou que podia não ser filha dele e não registrou ela. Então, ela,
quando nasceu, ela já nasceu com os pais separados, a avó criando, e ela passou bastante tempo sem ver o pai nunca registrou ela. E ela disse que quando ela sentiu, ela percebeu essa tristeza que estava dentro dela, ela chorou muito, muito. Chorou, chorou, chorou e levantou, foi seguir a vida, porque precisava continuar a fazer as coisas. E à noite ela disse que quando ela estava fazendo a oração dela, ela sentiu uma alegria dentro do peito dela, porque aquela tristeza que ela tinha ido embora. Porque dentro dela ficava assim: eu tenho pai sim, meu pai é Deus, é um pai que me ama muito. Se eu tenho Deus como meu pai, eu não preciso de mais nada. Só que ela tinha o pai, só que aquela dor que ela sentia da rejeição tinha acabado. Então, muitas das vezes, a gente precisa se voltar para dentro de nós e perguntar a nós mesmos: qual é o meu infortúnio tão oculto? É algo de ruim que eu fiz, que agora me dói? Me ajude. Peça ajuda a Deus. Deus fortalece. Peça ajuda a Deus para que Ele te tire o sentimento ruim, para que Ele te dê a oportunidade de reparar o mal que fez. Se você não tem essa oportunidade, porque aquele que sofreu o mal já desencarnou, ore por ele. Peça a Deus a oportunidade de reencontro. Siga a sua vida em frente, porque o arrependimento é necessário para que a gente saiba que errou. Mas o remorso, ele faz com que a gente seja obsediado por aqueles amigos, entre aspas, que a gente deixa no mundo espiritual. Nós sabemos que não somos anjos, deixamos lá pessoas que querem nos fazer cair. Se a gente der asas ao remorso, não sai do lugar. Porque o tempo todo vai pensar: eu não sou digno de fazer isso, eu não sou digno de dar um passe, eu não sou digno de trabalhar na evangelização, eu não sou digno de fazer uma palestra. Nós temos que nos colocar assim: me arrependo, meu Deus, eu errei, sim, me ajude a reparar esse erro. Se o erro for de sentimento, ajude a tirar esse sentimento. Olha, pode pedir, Deus fortalece, dá força para vencer essa dificuldade que nós temos, porque todos nós temos as nossas dificuldades, somos humanos, né? Se nós não fôssemos anjos, não estaríamos mais aqui nesse planeta. Se estamos aqui, é porque estamos necessitados de passar por todas as vicissitudes que passamos, né? E ter sempre em mente Deus, que é esse Deus de amor, de justiça, esse Deus nunca nos dá aquilo que a gente não precisa. A gente tem que saber que a gente precisa passar por determinadas coisas. Não é Deus que nos pune ou que não podia ter acontecido comigo. Né? Não. Se aconteceu, é porque é oportunidade. A gente tem que sempre ver isso como oportunidade, para que a gente não se sinta tão infortunada, a gente não se sinta tão triste com determinadas coisas. Sabemos da dificuldade. Enfrentar uma doença é muito difícil enfrentar uma doença. Enfrentar a perda de um ente querido, muito difícil. O abandono, muito difícil. A traição, muito difícil. Mas tudo é possível se a gente tiver em mente que tudo que nos acontece é com a permissão de Deus. Não é porque Deus quer, não. Não é que a gente fala, porque Deus quis que fulano morresse, Deus quis que fulano ficasse doente, não. Ele não quis. Ele permitiu. Permitiu porque havia uma necessidade de que aquilo acontecesse. A gente tem que estar sempre atento a isso. Porque muitas vezes a gente escorrega, né? A gente escorrega no medo, na angústia, né? No medo do que pode vir, do que vai acontecer. A gente escorrega. E a gente tem que estar sempre atenta na oração, no culto no lar, nos estudos, em tudo aquilo
que nós já sabemos, né, de cabeça, né, que, que precisamos fazer para nos fortalecer. Só que, às vezes, né, a gente passa por períodos de turbulência que a gente fica fragilizado, né? Ficamos fragilizados. Então, é nesse momento que a gente tem que lembrar da nossa casa espírita, lembrar da doutrina espírita, lembrar da necessidade de ler o Evangelho e de estar sempre atenta. Vigiai e orai. É o lema, né, de cada um de nós, todos os momentos. Né? De todos os momentos, a gente está nesse lema de vigiar. E vigiar a nossa vida, a nossa língua, principalmente, né? Os nossos julgamentos, né? Porque julgar é necessário. Eu tenho que julgar uma coisa para saber se ela é boa ou ruim. Condenar a pessoa que faz aquilo já é uma coisa mais complicada, porque nós não sabemos o sentimento dessa pessoa. Então, que a gente possa continuar, né, nessa nossa luta interna, essa luta que é diária, para nos evangelizarmos, né? A gente precisa se evangelizar, né? Não é apenas ler o evangelho, não é apenas saber, né, que no capítulo tal tem isso, que no outro capítulo tem aquilo, ou mesmo a Bíblia, né? Não é isso, não é pegar o evangelho de Jesus e decorar, é pegar o evangelho de Jesus e colocar dentro de nós, porque ele na cabeça ele é bom, mas ele tem que ir para o coração. Porque enquanto ele não for para o coração, ele não vai produzir ação. Ação que ele produz, que é uma ação de muito amor, de muita alegria, de muita tranquilidade. Porque quando você se entrega totalmente ao Evangelho de Jesus, você não teme. Nós tememos muito. Estamos na Terra, estamos materializados, ainda não conseguimos de tudo, mas estamos na caminhada. Nossa caminhada é uma caminhada, às vezes, com passos muito pequenos, mas que a gente não pare de caminhar em direção a Deus, em direção à perfeição. E caminhar para Deus, passar a amar os nossos irmãos. Então, se nós estamos lutando ainda para não odiar, para depois conseguirmos amar, porque às vezes temos dificuldade de amar os nossos amigos. Imagine os nossos inimigos, né? Que às vezes a gente nem tem inimigo, mas adversário, pessoas que não têm a mesma ideia que nós, pessoas que nos fizeram coisas que nos magoaram. Então, nós ainda estamos nessa luta, mas a gente chega lá. A gente vai devagar, mas a gente vai chegar lá. E esse capítulo, ele basicamente não tem assim o que a gente possa colocar de maior, né? Porque ele fala basicamente da gente observar a dor do outro e de se fazer a beneficência, fazer a verdadeira caridade, que é a doação de si mesmo, e a beneficência sem ostentação. Porque agora, com esse celular que todo mundo tira foto, tem pessoas que chegam ao cúmulo de tirar foto doando alimento. É uma coisa assim absurda, porque tira foto doando alimento e coloca nas redes sociais. Uma humilhação muito grande para as pessoas que estão recebendo aquilo. Então, atenção, atenção ao que nós estamos fazendo. Atenção, porque nós precisamos
dar o exemplo, né? Porque somos cobrados. A quem mais foi dado, mais será cobrado. Né? A gente está sempre nessa história, né? Eu tenho uma conhecida que ela fala comigo, eu não queria nunca ter entrado no centro, porque depois que a gente entra, é tanta responsabilidade, tem responsabilidade até para pensar. Antes não, antes a gente não podia pensar, podia falar, não tinha problema. Hoje a gente tem que pensar no que vai pensar, porque nós vamos emitir, né, fluidos, vamos emitir energias que podem ser boas ou ruins. Então, a nossa responsabilidade ela é grande, né? Mas a nossa alegria também em conhecer essa doutrina e tudo que nós recebemos dela, e esse conhecimento que nos ajuda, nos fortalece, nos dá esperança, né? E nos faz se sentir amparado, é muito grande também. Era isso que eu tinha para falar, meus irmãos. Muito obrigada pela oportunidade que eu recebi da Casa de Maria. Que Deus nos fortaleça, nos abençoe. Que essa quarentena acabe, para que cada um possa voltar para sua casa, para seus estudos, para poder o abraço fraterno que é tão necessário, a convivência, a amizade, que é tão salutar, né? Enquanto a gente não consegue isso, que a gente possa continuar vibrando com amor pela nossa doutrina, né? Pelas nossas casas espíritas, pelas casas que ensinam o Evangelho de Jesus, e que tenhamos força, né? Para nos manter firme na pureza doutrinária, que é o que nós precisamos fazer pelo Espiritismo, porque o Espiritismo será aquilo que fizermos dele. Então, que a gente possa fazer bem feito a nossa parte. Obrigada, meus irmãos, e vamos mais uma vez fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, em agradecimento ao Pai, esse Pai de amor, que nos fortalece a cada dia, que nos envolve, que nos dá sempre a diretriz correta, para que saibamos para onde ir. Agradeço, meu Deus, e te peço, Pai, que abençoe a cada irmão que nesse momento se encontra no leito de hospital ou acamado em casa, por todos aqueles, Senhor, que estão lutando por sua vida, por todos os profissionais de saúde, por todos aqueles que abandonam suas casas para ir, Senhor, ao encontro de irmãos que sofrem. E peço, Senhor Jesus, fortaleça a todos, Senhor, que detêm cargo de poder, para que eles possam ter o despertar de consciência necessário, para que façam o melhor, Senhor, para que suas decisões possam ser para o bem de todos. Obrigada, meu Deus, mais uma vez. Jesus, nosso mestre de amor, possa nos fortalecer e nos amparar, hoje e sempre. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade.